Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma pequena vila ao sul da Itália. Filho de camponeses humildes, desde muito cedo demonstrava uma espiritualidade incomum. Ainda criança, dizia conversar com Jesus e Maria como quem fala com amigos. Sua mãe relatava que, mesmo brincando com outras crianças, ele mantinha um comportamento mais recolhido e que sua sensibilidade às coisas divinas era evidente desde os primeiros anos. Com apenas 5 anos, Francesco decidiu consagrar sua vida a Deus. Começou a ter visões celestes e também ataques demoníacos que o aterrorizavam à noite. A família, sem compreender bem o que se passava, recorreu à fé e ao apoio da comunidade religiosa local. A pobreza do lar não impediu que seus pais fizessem sacrifícios para garantir que ele pudesse estudar. Seu pai chegou a emigrar para os Estados Unidos apenas para bancar os estudos do filho no seminário. Aos 15 anos, Francesco ingressou na Ordem dos Capuchinhos e recebeu o nome de Frei Pio, em homenagem a São Pio V. Logo se destacou entre os noviços por sua piedade, penitência e grande amor à Eucaristia. O ambiente monástico era exigente, mas o jovem frade aceitava tudo com serenidade. Praticava jejuns severos, dormia pouco e se dedicava intensamente à oração. Esses sacrifícios, segundo ele, eram pequenas ofertas por amor a Cristo. Desde os tempos de formação, Frei Pio começou a experimentar fenômenos místicos. Relatava visões de Jesus, da Virgem Maria e ataques constantes do maligno. Chegou a ficar fisicamente ferido por causa dessas lutas espirituais, embora escondesse a maioria dos sinais. Seus superiores observavam com cautela esses relatos, incentivando-o a manter o silêncio e concentrar-se na vida comum do mosteiro. Foi ordenado sacerdote em 1910, em Benevento, com 23 anos. Sua saúde, no entanto, sempre foi frágil. Sofria de tuberculose e problemas intestinais, que frequentemente o obrigavam a retornar à casa dos pais para tratamento. Mesmo doente, não deixava de rezar, celebrar a missa e atender espiritualmente as pessoas da região. Seu sofrimento físico foi, desde o início, um elemento central de sua missão, o que ele chamava de compartilhar da cruz de Cristo. Em suas cartas espirituais da juventude, Frei Pio descreve a intensidade de sua união com Deus. Revelava que, por vezes, sentia dores inexplicáveis, que só faziam sentido como uma participação na paixão. Já naquela época, surgiam boatos de que ele teria dons especiais, como ler corações, curar enfermos e repelir o mal. Mas nada disso era falado por ele, pois vivia sob uma forte espiritualidade do silêncio e da humildade. Mesmo ainda jovem, Frei Pio começou a atrair peregrinos. A fama de sua santidade corria discretamente pelas cidades próximas. Muitos vinham apenas para vê-lo rezar, buscar conselhos ou pedir orações. Era evidente para muitos que aquele frade franzino escondia algo grandioso, embora ele mesmo se considerasse apenas um servo indigno. E foi exatamente essa simplicidade que preparou o cenário para o que viria a seguir. Foi no dia 20 de setembro de 1918, enquanto rezava diante do crucifixo na capela do convento de San Giovanni Rotondo, que Frei Pio recebeu os estigmas de Cristo. Subitamente surgiram chagas em suas mãos, pés e lado, feridas idênticas às de Jesus crucificado. A dor era real, intensa e constante. O sangue fluía sem cessar, mas o mais espantoso é que essas feridas não infeccionavam nem cicatrizavam. Eram visíveis, sangravam, mas permaneciam frescas por décadas. A notícia se espalhou rapidamente. As pessoas vinham de todas as partes da Itália e depois do mundo para ver o frade estigmatizado. Alguns choravam ao tocar suas mãos, outros desmaiavam diante da missa celebrada por ele. Padre Pio, porém, sentia grande vergonha pelas feridas e frequentemente as cobria com luvas. Dizia que não queria ser exibido, que sofria aquilo como um dom doloroso concedido por Deus para a salvação das almas. As autoridades eclesiásticas ficaram alarmadas.
O Vaticano enviou médicos e teólogos para investigar a veracidade dos estigmas. Houve períodos em que o padre foi proibido de celebrar missa em público e de atender confissões como medida cautelar. No entanto, após diversas investigações científicas e espirituais, nenhuma explicação natural foi encontrada. Todos os exames comprovaram que não havia fraude, nem doenças conhecidas que justificassem aqueles sinais. Junto com os estigmas, os fenômenos místicos se intensificaram. Inúmeros fiéis relataram curas milagrosas após suas orações. Pessoas com doenças terminais deixavam San Giovanni Rotondo completamente restauradas. Outros testemunhavam experiências sobrenaturais, como sentir perfumes de rosas ao rezarem por ele, mesmo a quilômetros de distância. Era o que chamavam de odor de santidade, um sinal místico frequentemente associado a almas profundamente unidas a Deus. Outro dom que impressionava era o da bilocação. Padre Pio foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo por diversas testemunhas confiáveis. Há relatos de soldados da Primeira Guerra Mundial que o viram em campo de batalha, mesmo ele estando recluso no convento. Em um dos casos mais famosos, uma mulher em Chicago afirmou que o frade apareceu ao lado da cama de seu filho doente, rezou com ela e a criança foi curada no mesmo instante. Padre Pio também possuía o dom da leitura das almas. Durante as confissões, frequentemente revelava ao penitente pecados esquecidos ou ocultos. Muitos saíam da confissão chorando, não pela vergonha, mas por sentirem-se profundamente tocados pela graça divina. Não era incomum que uma fila de dezenas de pessoas aguardasse horas para se confessar com ele, pois sabiam que aquela confissão seria diferente de todas as outras. Diante de tantos sinais extraordinários, a fama de santidade de Padre Pio se consolidou. Ao mesmo tempo, suas dores, perseguições e humilhações também aumentaram. Mas tudo isso ele aceitava com humildade, oferecendo a Deus como sacrifício pela salvação das almas. A cada nova manifestação sobrenatural, o mistério em torno de sua vida se aprofundava e preparava o cenário para os embates espirituais mais intensos que ele ainda enfrentaria. Apesar de toda a devoção popular, Padre Pio enfrentou severas perseguições dentro da própria igreja. As autoridades eclesiásticas, temendo que sua popularidade gerasse fanatismo ou escândalos, passaram a monitorar suas ações com rigor. Entre os anos de 1923 e 1933, ele foi privado de celebrar missas públicas, proibido de confessar e até de se comunicar com fiéis por carta. Tratava-se de um silêncio imposto que causou dor não só a ele, mas a milhares de devotos que viam nele uma ponte viva para Deus. Durante esse período, Frei Pio manteve-se submisso e obediente, mesmo sabendo que era vítima de calúnias. Cartas falsas circularam em seu nome, acusações de fraude espiritual foram levadas até o Vaticano, e médicos céticos tentaram desmentir os estigmas. Mas ele jamais revidou. Aceitou todas as humilhações como parte de sua missão. Dizia que o sofrimento aceito com amor tem valor redentor. Essa frase se tornou um resumo da sua espiritualidade. Além das perseguições humanas, Padre Pio travava batalhas ferozes no plano espiritual. Diversas vezes foi visto lutando fisicamente contra o que ele chamava de o inimigo das almas. Testemunhas relatam barulhos estrondosos vindos de seu quarto, móveis arrastados e até ferimentos em seu corpo após longas noites. Ele dizia que o diabo o atacava para impedi-lo de salvar almas, especialmente durante as confissões e orações mais intensas. Esses episódios eram frequentes e deixavam até os frades mais experientes assustados. Certa vez, Frei Pio revelou que o demônio aparecia para ele de diversas formas, como um cão raivoso, uma mulher sedutora ou até mesmo com o rosto de seus superiores, para confundi-lo. Mas ele nunca cedeu. Enfrentava tudo com coragem, oração
e principalmente com o rosário na mão, sua arma favorita. Chegava a rezar dezenas de terços por dia, mesmo em meio às dores. A perseguição da igreja, ao invés de diminuir seu impacto, acabou fortalecendo ainda mais sua imagem junto aos fiéis. Para muitos, o sofrimento de Padre Pio era um reflexo do próprio Cristo, perseguido pelos fariseus. A cada nova restrição imposta a ele, mais pessoas se aproximavam do convento. E, curiosamente, quanto mais o tentavam silenciar, mais sua fama se espalhava. Era como se o céu respondesse às calúnias com milagres ainda maiores. Na década de 1930, após novas investigações e com a morte de alguns de seus principais acusadores, o Vaticano começou a reabilitar Padre Pio. Aos poucos, ele voltou a celebrar missa publicamente e a atender confissões. Mas mesmo com a permissão restaurada, ele jamais buscou vingança. Recebia todos com carinho, inclusive os que haviam lhe causado dor. Sua humildade silenciosa era, por si só, uma pregação poderosa. Os ataques espirituais nunca cessaram, mas seu espírito se tornava cada vez mais resistente. Frei Pio entendia que sua missão era, antes de tudo, sofrer pelos outros. Sua vida era uma intercessão constante e seu corpo um altar de sacrifício. Enquanto muitos buscavam conforto, ele se oferecia como vítima, desejando apenas uma coisa: a salvação das almas. E foi com esse espírito de mártir silencioso que ele seguiu até o fim de sua vida. Na segunda metade do século XX, Padre Pio se tornou uma das figuras mais conhecidas da Igreja Católica. Fiéis do mundo inteiro viajavam até San Giovanni Rotondo em busca de conselhos, cura ou simplesmente para vê-lo celebrar a Santa Missa. A fama do frade humilde havia ultrapassado fronteiras e alcançado até mesmo os corredores do Vaticano. Entre seus devotos estavam bispos, cardeais e até o jovem Karol Wojtyła, futuro Papa João Paulo II. Padre Pio dedicava horas diárias ao confessionário. Era comum ele passar de 10 a 12 horas ouvindo confissões, com intervalos apenas para orações e alimentação. Sua missa era um espetáculo de misticismo, muitas vezes repleta de lágrimas e pausas silenciosas. Era como se ele realmente estivesse participando da paixão de Cristo ali, diante dos olhos dos fiéis. Muitos diziam que, ao vê-lo celebrar, perdiam a noção do tempo e sentiam como se o próprio céu estivesse presente. Mesmo com tantos dons, ele vivia com simplicidade extrema. Dormia em um quarto modesto, comia pouco e recusava qualquer forma de privilégio. Fundou o hospital Casa Sollievo della Sofferenza, Casa do Alívio do Sofrimento, uma das mais modernas instituições de saúde da Itália na época, com o objetivo de tratar os doentes com dignidade e fé. Ele dizia que aquele hospital era obra da providência, feita para servir Cristo nos pobres e enfermos. Nos seus últimos anos de vida, as marcas dos estigmas começaram a desaparecer misteriosamente, sem deixar cicatrizes. Era como se sua missão visível estivesse se encerrando. Padre Pio faleceu na madrugada de 23 de setembro de 1968, após repetir suas últimas palavras: Jesus Maria. Naquele instante, as sirenes do hospital soaram espontaneamente e uma multidão silenciosa se reuniu ao redor do convento. A santidade daquele momento era evidente para todos. Seu funeral reuniu milhares de pessoas de diversas partes do mundo. Muitos já consideravam que haviam convivido com um santo em vida. Com o tempo, os relatos de milagres atribuídos à sua intercessão só aumentaram. Curiosamente, o frade que havia sido tão perseguido em vida passou a ser exaltado como um dos maiores místicos da Igreja. Seu túmulo virou local de peregrinação e San Giovanni Rotondo se transformou em um dos destinos religiosos mais visitados da Europa.
O processo de beatificação e canonização foi um dos mais rápidos da história recente da Igreja. Em 1999, João Paulo II beatificou Padre Pio. 3 anos depois, em 2002, ele foi canonizado e elevado aos altares como São Pio de Pietrelcina. O Papa declarou publicamente sua gratidão ao santo, revelando que ele havia rezado pessoalmente por sua saúde anos antes, quando ainda era um jovem sacerdote na Polônia. A conexão espiritual entre os dois era evidente. Hoje, São Pio é conhecido como o Santo do Terço, Santo da Obediência e Santo dos Milagres Invisíveis. Milhões de católicos recorrem a ele em busca de cura, libertação espiritual e força para suportar sofrimentos. Seu legado vive não apenas nas histórias miraculosas, mas principalmente no exemplo de uma vida entregue por amor a Cristo. Mas será que compreendemos o verdadeiro poder que há por trás de uma alma tão entregue? O que acontece quando alguém se oferece por completo a Deus? É isso que nos leva à reflexão final. Se a história de São Pio de Pietrelcina te impressionou, então a pergunta que fica é: o que estamos fazendo com a nossa fé? Ele ofereceu sua dor, seus dons e até sua liberdade por amor a Cristo e pela salvação das almas. E nós, temos feito algo além do básico? Quantas vezes reclamamos do sofrimento sem perceber que ele pode ser um instrumento de salvação? Não deixe esse conhecimento passar em branco. Reflita, reze e compartilhe. Talvez seja essa a resposta que você vinha buscando para reacender sua fé. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui você vai continuar aprendendo sobre os grandes guerreiros da fé, santos que mudaram a história e podem mudar a sua vida também.